E aí, meus bidos ansiosos, e aí, meus bidos cozinheiros. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar sobre o 7º e 8º episódio da terceira temporada de The Bear, o Urso, intitulado Legado e Lascas de Gelo. É sempre importante frisar, quando um episódio tem nome de uma coisa aleatória, tipo garfos, tipo guardanapos, que é o caso aqui, Lascas de Gelos, tende a ser um baita de um episódio. Então, ansioso para esse episódio, tal como Legado, eu imagino que possa falar sobre o nosso querido falecido Mike. Então, bora lá reagir, porque estamos chegando na reta final dessa terceira temporada e eu amo The Bear e eu estou amando fazer isso daqui com vocês. E por mais que tenha pouca gente, o importante é quem está aqui. Um abraço, um queijo, um beijo e bora. Na real, um queijo não, um gelo. Pô, não é possível. Claire. But I was stuck living with the shit that she did when she wasn't sober. Dude, what are they doing? Uncle Gary! Sempre uma pessoa diferente, mano. You looking good, Uncle Gary? You look so good. We got a shape, don't we? Ride the L train. You touch that third rail. Okay, bye. Bye, Uncle Gary. Bye, Uncle Gary. Valhalla, não é do Thor? Yeah, we'll tell him. Okay. I'm gonna open up my own place. Ah, esse cara era do restaurante da Olivia Colman? I want to start clean. I don't Eu want entendi que ele era jornalista. to cook every day, but I want to run it, and I want to hire a Ou são pessoas diferentes? somebody to come in, build a team. Não, é o mesmo. No começo da temporada ele encontrou ela, faz sentido voltar. But first, I wanted to see if this is something you would even remotely consider. Caraca, e ele tá dando uma oportunidade de ouro pra ela. I think you're awesome. I appreciate it, and you know, you're working. Pô, é uma pessoa te valorizando, outra que já não presta atenção nas coisas. Have a think. Só que também que é tudo novo pra ele, esse cara provavelmente já planejou há muito tempo, tem dinheiro, Scrambler 4. O Carmen foi só pegando o que dava. Né, tipo, pô, mano, não tinha dinheiro, depois tinha. E aí foi, gastou. Thomas Keller? It's legendary. Nossa, parece que tem umas pessoas famosas ali, mas pode ser muito bem só parecido. You think about it? I think about getting through Wednesday. And I think in order to do that, I would have to be square with everything. And an excellent emergency contact. Eu sou. Porque eu dirijo rápido. Mayonnaise, throw it at him, pick it up, and then bounce it off your fucking head. Fucked up with the mayonnaise. All right. Chef. Yes, chef. Vai lá, Ibor. Give me sunshine, I said, I gotta do something. Yeah, I got a question for you. Nossa, tem que falar Moab, né? Give me. I don't want to, overstep. You can tell me to fuck off completely. It's not like I was going crazy like twice. Yeah. Twice. And I used to watch. okay. I used to put, I used to have a couple. 2 cancellations last night. A 2 top and a 4 top. Just fucking call. Total chaos. Every day can't be perfect. Every day's the Super Bowl. I could use a lightning bolt. Todo dia é o Super Bowl. Control the weather. Spicy food inducing liver. You did not get that goddamn pizza again. Oh, no, fuck Good. Fuck those guys. No, we were going to this, And I thought it was like gonna be like this rush, like all crazy, but we had to drop some shit off for Jimmy. Is it fun? Com certeza. A ponto de sentir saudade. sorry. Chucky and Chris good? The best. Yeah.
This will make your life a lot easier. Não é igual lá da Olivia Colman? Azulzão? Ela falou igual ele. So what time will you land? Corta não. Yeah, I should be home by 10. I love you too. Nope. Será? I'll be right outside if you need anything. Thanks, Steve. Got you. Okay. Hey, Nat. Yes, my love. We're out of Yes, my love. Yeah. How'd you know? Yeah, seriously, that's so sad. I could just feel it. Because you're pregnant? Like you have like superpowers. O Peck é muito idiota, mano. Meu Deus do céu. In on it. Maybe it's a haunt. Maybe. Yeah. Or maybe you could go fuck Dad. Okay. Can we come? Can we come? Absolutely not. No, you're just so mean. Vocês estão querendo arranjar o que fazer, pô? She's right. You're alright. Okay. Yeah, we'll stay. Yep. Eita, que ela tá sendo cobrada disso já faz uns episódios, hein? No, it's not like that. Yeah, it's not like a Nah, ghost. it's not like it's not ghost. It's not ghost shit. It's serious. Pô, pelo amor de Deus, né, mano? O cara assombra, o cara pesquisa falando que ele é fantasma. Tanto de assombração que a gente vê na vida real. Teamwork, you know, is Chefs? Tadinho. Ele tentou, pô. Nossa, ele tá bolado, né, mano? É um bagulho... Será que é o nosso Carme? Well, then we'll do the ribeye. Cool. Nada de celular. Só dá merda. Não, agora não. Tá grande já assim? Nossa, mano. A música. Vai se ferrar. Call Sydney. Esse episódio da Sugar, mano. Calling Regina. Quê? Por que ele falou e aí depois é disponível? Gente, tá vendo essa camiseta linda e maravilhosa? Essa camiseta faz parte do canal Bido Comics por parte do projeto do Catarse que eu estou fazendo, onde você pode se tornar um apoiador desse canal. Tem 4 planos que você pode assinar e em cada plano você ganha algo diferente. Seja você ter o seu nome no final de cada vídeo, seja lives exclusivas, seja um grupo no WhatsApp que você pode participar e ter vídeos antecipados, fazer parte de enquetes, seja também ter acesso a reacts completos, tais como talvez este que você esteja assistindo, e tem também alguns sorteios mensais onde você pode receber uma arte exclusiva, uma camiseta e até mesmo vídeos de react de filme ou de série. Então não deixe de fazer parte disso, não deixe de se tornar um membro do canal Bido Comics, tal como também tem uma tabelinha de preço. Então caso você queira um react específico de um filme ou de uma série que você goste muito, tá aí a oportunidade com o Pix e o link estará na descrição para que você possa fazer a boa, ajudar e até mesmo ter essa camisetinha aqui para você ser encontrado por mim. Você vai estar na rua, eu vou ver de longe e falar: meu Deus! Você toma a teia assim, ó, e te puxar e nós vai dar um abraço. Call Mom. Calling Mom. Cara! Cinema. I'm fucking breathing. Mom, I'm breathing. No, Mom, I'm breathing. What are you doing? Mom, I'm fucking breathing. Hey, Natalie, don't yell at me. But I am begging you for this ultra specific time. What are you doing, Mom?
Coaching. You must read Natalie. Eu tô treinando a sacanagem. Calming you down. No, it's not. It is. It's calming you down. Shut the fuck up! Pô, eu já tinha comprado, mano. But it is not. De raiva. Tá ligado? Ficava fazendo. And that everything was good. So. Final do episódio vai aparecer todo mundo. Yes. Can you confirm your birthday is 11/10/88? Excessive shaving of pubic hair. Natalie. No. Natalie. Stop. Eu nem sei o que é isso. Sorry. Don't. Natalie, are you out of your fucking mind? I just, why not see if I can withstand the... It's cold. I would love water. Thank you. Thank you. Yes, I would also like... Tomar minha água aqui também. Tá demais. Honey, you know what? Natalie, you do whatever you want. Filho é teu, tá ligado? That epidurals sometimes lead to C-section, so I don't... Do whatever you want. Ela já aceitou. Ela já aceitou. Yeah. Okay. Yeah, whatever you want. Isso daí parece muito tortura psicológica. Faça o que você quiser. Mano, ela está bem demais nesse papel, tá? Toda vez que ela aparece é inacreditável. Toda vez que ela aparece, ela faz valer o Oscar que ela ganhou no Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E que ela não merecia por aquele filme. Mas por aqui ela merece, então... Shocker. Shocker. Na família eu sou o Carmen, tá? Porque toda hora eu tô gravando e aí eu desligo a internet. Às vezes eu durmo também. Às vezes eu tô no cinema. São muitos pontos pro meu celular não ser atendido. Stop doing that. No. He is not helping. Putz grila, mano. Ih. Eu quando estiver fazendo academia, tá ligado? I think I understand why. You were walking somewhere, I don't know. Up inside there, right up until the last minute, literally to the last second, it was kind of like he. Caraca. Não quisesse nascer. Ai, que pesado, mano. Esse foi ansiedade pura. Have labor at that exact second, and he. Aí o Carmen nasceu como? Asking for a sedative. Seriously, from the beginning, it was fucked. And you know what? I thought I was gonna be on easy. Por isso que o Carmen é desse jeito. Boys are easier. Are they easier? Não. O batimento tá mais alto? Okay. A bunda do seu pai. Get off me! Jesus fucking Christ! Oh my god. Ah, mas é uma boa distração, né? Do you know what I fucking loved? What? Um Subway. Ice chips. Okay. É, não sendo peixes, né? Dad's ass. Jesus. Pô, agora eu tô afim de um geladinho, porque lasca gelo, geladinho. E um Subway, que eu falei. Nossa, esse episódio me comprova pra mim que ter filho deve ser uma experiência muito ruim, mano. Deve ser muito horrível, mano. Olha como a pessoa sofre, mano. Tosin, you go like. Yeah. Well, we could try oxytocin.
A mina gritando lá no fundo. A hemorragia, mano. Oh, eu tô mais emocionado. Que episódio legal, mano. Que a relação delas tava mó bosta, tá ligado? Esse tem um episódio mó lindo aqui. Parecia que a mãe se ia chamar de ser a maior merda. Ela tá tendo uma relação bonita. Elas estão só se ferrar, mano. Mom, I don't want her scared. Like I was scared. I feel like Pete's gonna leave me. Why would Pete leave you? Menino maluco. I'm just telling you, these are the things that I think about. And I want to be good. I really want to be good. This is so fucking weird. Não mais do que a bunda do seu pai, parça. Dali ninguém passa. I'm happy you're here. Tell me about me. É, eu também tava querendo saber. Delivery. You were beautiful. Não, mas e o parto? I wasn't due. Foi ter morar tranquilo? Dentist office, kind of mega fish tank. I was sweating. And my water broke. O vidro tinha quebrado. And I... What's up? Pior que eu também quero saber. Hold on. Hold on. Oh my god. I parked in a handicap spot, but there were tons of alcohol. I was like, my wife's in labor. He's like, go, go, go. Thank you. Hey, Mrs. B. Ah, eu queria ver a galera chegando, mano. The phones were off. Hey, Miss Brizzato. Your grandma now. Stop, your grandma. Shh. You can make a good one. Oh, yeah, I can. Cara, essa série é muito sensacional, mano. É muito sensacional, sério mesmo. Que série maravilhosa. Que série... Mano, eu acho que é uma série... Ela é muito boa porque ela é meio psicológica, entendeu? Ela é meio terapêutica. E ela é muito sobre nós, sobre pessoas, sobre humanidade, sobre nossos jeitos, trejeitos, qualidades, defeitos, ansiedades, depressões e medos. E também acertos, e momentos felizes, e momentos bons, e reconexões. E ela faz tudo de uma forma tão... Pô, tão bonita, tão simples, mas ao mesmo tempo com uma delicadeza, sabe? É muito difícil, porque é uma série que ela não é uma questão de... Sabe, de ter um roteiro super alinhado, de que vai ter uma trama, assim, onde as coisas vão acontecer de tal jeito. É meio que... Ela é muito a vida. E você não sabe o que esperar, então é literalmente a vida.
E aí ela te pega do nada, assim, no episódio que você não tá esperando, ela decide focar num personagem que você não tá esperando. E ela trabalha muito bem, simplesmente, esse personagem em um momento ruim ou não, em uma evolução sim ou não, mas que te conecta de alguma forma, sabe? Que você se sente ali de alguma forma, independente de qual personagem seja como um todo, o que me faz dizer aqui que os melhores episódios da série estão nos episódios solos, nos episódios que focam em um único personagem. E é terapêutico porque, ao mesmo tempo que é comfort de assistir, você sente que você tá tendo uma lição, que você tá vendo uma coisa relevante, importante, e você sai diferente, sabe, em relação a The Bear como um todo. E me parece muito uma mistura, parece que é This Is Us, só que melhorado. Porque This Is Us, por mim, é uma série que é muito boa, só que ela é muito dramática. Todo episódio parece que é triste. Todo episódio parece que, tipo assim, é pra você sair chorando de alguma forma, sabe? É muito, às vezes, pesado. E eu sinto que The Bear consegue equilibrar muito bem entre momentos pesados, momentos leves, e aí brinca com ansiedade, brinca de te deixar maluco, mas ao mesmo tempo brinca com esses momentos onde você sai confortável, onde você sai muito feliz, onde você sai muito, sei lá, otimista, esperançoso. É um sentimento gostoso, é um sentimento muito bom. E aí eu coloco essa série não só entre as minhas séries favoritas atualmente, como também entre as melhores séries que eu já vi, porque não é uma questão de ser uma qualidade imensa, onde eu vou ver uma coisa extremamente grandiosa, onde eu vou ver um baita desenvolvimento de personagem, meu Deus, que ele começou desse jeito, ele vai terminar desse jeito. Não, é simplesmente porque é a vida, é um bando de cozinheiro do caramba, com problemas, e se entendendo, se reconectando e discutindo sobre legado. E é lindo, sabe? Aí eu fico emocionado, eu fico tipo comovido. Como é que eu explico? Eu não sei explicar, entendeu? Então isso é muito legal. Pô, não lembro de uma outra série que me deixava comovido assim, desse modo, sabe? De uma forma que é meio inexplicável. E eu acho que é muito por conexão, é muito por você se entregar à série. Não é todo mundo que vai ter isso que eu tô tendo, sabe? É uma questão realmente de você se entregar, de você gostar de cada um dos personagens, de você entender que você não tá aqui pra ver, nossa, um episódio que seja engraçado, um episódio que seja polêmico, ou um episódio que vai mudar a sua vida. É só quero acompanhar personagens. E aí você vê eles passando por algum momento, alguma coisa, e você se coloca naquela situação e você sente aquilo. Então, parabéns pra The Bear. É realmente incrível. É de deixar realmente muito comovido em relação a série como um todo. Eu achei muito bonito os 2 episódios, mas esse 8º por mim foi um arregaço. Realmente, toda vez que tiver um título bizarro eu vou falar, pô, esse episódio vai ser pica. Porque, mano, eles foram muito safados, mano. Eles pegaram a mãe. E isso era uma coisa que tava muito nos detalhes, sabe? A gente teve aquele episódio dos peixes, onde a Sugar perguntou se a mãe tava bem, a mãe despiroca e a Sugar acaba mal. Você vê a Sugar mal naquele episódio. E aquele episódio é tipo uns 3 anos antes do presente. E aí tu tem o restaurante lançando e ela pede pra mãe vir e a mãe não vem, e a mãe aparece, né? A mãe não veio pra ela, mas a mãe vem. E aí o Pete chega, descobre, e ela manda o Pete, fala que vai embora e que não é pra Sugar saber. Então você tem esse conflito na mãe que você vê muito naquela cena, sabe? Dela entender que ela não é controlável, dela entender que ela pode a qualquer momento estragar uma coisa, sabe? De que ela pode fazer as coisas erradas. E aí você tem a Sugar muitos episódios ali não sabendo como agir em relação à mãe, em relação aos sentimentos, né, com a mãe, porque ela gosta da mãe, ela quer fazer a mãe feliz, mas ela também se machuca com isso, e ela não consegue fazer dar certo como ela gostaria. Então isso quebra a Sugar de muitas maneiras, isso é muito perceptível. E são poucas cenas que mostram isso, então é uma coisa que tá muito nos detalhes. A trama acompanha muito mais, tipo, Carmen, Sidney, Richie, e você tem isso acontecendo com essa personagem, e aí do nada você pega um episódio que, pô, ela tá
sabe? Ela vai parir. E aí, aquela adrenalina, aquela música que é tipo do primeiro episódio, que é do episódio 7, que é de todos os episódios onde o bicho pega. E aí liga pra todo mundo, liga, e não vai. Daqui a pouco... Mano, é muito da hora, porque a tensão vai crescendo de uma forma muito boa, que você fica assim, meu Deus, quem que ela vai chamar? Tipo, eu não sei se passou na cabeça de alguém, não passou na minha cabeça. Eu falei, mano, pô, alguém tem que atender, acho que vai acabar sendo a Claire mesmo. E aí ela fala, call mom. Mano, aí a trilha sonora sobe, toca a abertura. Nessa hora eu já falei, cinema. Pô, cinema demais. Que estopim, sabe? Que é aquela pessoa que você não espera, que você fala, meu Deus, faz muito sentido, mas ao mesmo tempo, meu Deus, vai ser uma catástrofe. E aí a magia do episódio está exatamente do fato de que não é uma catástrofe. Está no fato de que meio que elas se entendem, elas se explicam e você vê que a mãe ama a Sugar e que o problema nunca foi a Sugar, o problema é a mãe e ela tá tentando melhorar, mas ao mesmo tempo é muito difícil, então ela prefere se manter distante, mas ao mesmo tempo elas se reconectam e aí cada cena linda, cada momento bonito, sabe, de respiração, dela entender que por mais que ela queira discordar da mãe, por mais que ela queira seguir o próprio caminho dela, ela tem que entender que às vezes a mãe vai estar certa, então ela vai lá e fala, eu vou querer aquela coisa lá, né, que vai deixar ela anestesiada. E aí esse momento final de I Love You e sem som, e som nos olhares das duas atrizes, química excelente, as duas mandando bem pra um dedéu e vale muito elogiar a atuação, porque, mano, a Jamie Lee Curtis é uma atriz de cinema, a Sugar é uma atriz de série de televisão, entendeu? Não desmerecendo atores de série de televisão, mas o fato deles terem menos atenção do que cinema faz a gente normalmente, né, tipo assim, pô, existe um nível, então a gente fica feliz quando a gente vê níveis do cinema indo pra séries, né, tipo, Olivia Colman, meu Deus, então assim... E aí você tem as duas atuando na mesma medida. Obviamente a Jamie Lee Curtis tá com uma personagem muito mais complexa, muito com várias camadas e bem mais difícil de ser trabalhada. Mas o fato das duas estarem tanto em sintonia, parecendo mãe e filha de verdade, essa conexão emblemática, essa conexão que não teve um desenvolvimento por episódios, que não teve um trabalho por episódios, não teve as duas, tipo, passando vários tempos juntos para criar uma conexão que fizesse sentido, que mexesse com o espectador, que emocionasse o espectador, e conseguir fazer isso em um único episódio, um episódio que se passa inteiro em uma única sala de hospital, e que focando na relação apenas das duas, em uma interação apenas das duas, delas se entendendo, se compreendendo. Pô, é muito lindo, cara! E foi muito bonito o episódio inteiro, tipo, focando nisso. E aí ela fala sobre o Carmen, ela fala sobre o Maio, que fala como foi ter cada filho e a complexidade de cada filho. E ao mesmo tempo a ideia, né, de como o Carmen, pô, teve muita gritaria. Então o que a gente mais lembra do Carmen na cozinha é tipo ele, shut the fuck up, tá ligado? E aí você tem tipo o Michael que não queria sair da barriga e ele se matou. E aí você tem a Sugar que foi um nascimento lindo, calmo, era pra sair do jeito que deveria. E aí a Sugar é a pessoa que tenta fazer todo mundo sair bem. E é essa pessoa mais tranquila da série como um todo, mas que a gente entende que passa por algumas coisas, mas ela não deixa isso ser demonstrado, isso sair pra fora. Então, toda essa magia, e aí a música, Baby I Love You, vai tomar no rabo, mano, que coisa linda, mano. Achei todo o episódio maravilhoso, assim, sério mesmo. E aí é o que eu falei, a magia de The Bear, não tem como eu explicar pra pessoa que assistir esse episódio e ela falar, não achei nada demais, pô, mano, aí o problema genuinamente está em você, tá ligado? Aí eu sinto muito por você, você realmente nasceu com uma coisinha que te impede de se conectar e de sentir uma coisa que é realmente muito linda. E que o cara que fez esse episódio, ele sabia o que ele tava fazendo, e quem escreveu esse episódio sabia o que ele tava fazendo, e ele falou assim, ó, quem eu conseguir tocar, eu vou tocar e eu vou fazer isso direito, e ele fez muito direito. E quem não foi tocado, uma pena, mas o problema está em você, porque The Bear é muito precioso, cara. Esse Christopher Storer, quando ele dirige a maioria dos episódios, e toda vez que ele dirige, os episódios são incríveis. Então, assim, meus parabéns, minha salva de palmas, porque é uma pessoa que sabe conduzir narrativa, é uma pessoa que sabe conduzir a trama como um todo, e é uma pessoa que sabe contar a história, e contar a história de uma forma que a gente se conecte, que a gente se comova, e que a gente entenda.
E, sabe, foi isso, sabe? O episódio começa com aquela loucura e ele termina numa calmaria. O episódio começa com... Não, mãe, para com isso. E aí o Ikki é o que tá funcionando pra ela conseguir respirar. E eu acho que até faz muito sentido, porque é uma questão de respiração, sabe? É uma questão de você concentrar na sua respiração. Porque é muito normal a gente sentir uma coisa e a gente... E aí você fazer o Ikki não é normal. Então você tem que se concentrar pra fazer. Então você... E aí, então você se concentra, você se distrai ao mesmo tempo. E isso talvez ajude a acalmar. Então faz muito sentido. E aí... O lance de ela ver ali uma outra mãe gritando, o desespero nisso, e aí tentando relaxar. E todos os momentos que você tem um momento de calmaria, do nada... E aí o medo, o anseio, o modo como a Sugar foi mudando de faces durante todo o episódio, sabe? Do desespero e da calmaria e do medo. E, sabe, teve um momento ali que ela deu um olhar e eu senti na cara dela do tipo assim, eu quero ir embora, eu não quero mais ter um filho. Mas ela não falou isso, porém deu pra ver no olhar dela. E a mãe, ao mesmo tempo, sabe? Aqueles momentos pequenos onde ela só ficou fazendo carinho, abraçando a filha. Um momento onde elas se tornaram mãe e filha de novo. Onde elas não eram mais tipo uma mãe de 60 anos com uma filha de 30, 40 anos. E sim era uma mãe cuidando de uma filha, sabe? E uma filha de 15, 5, 10 anos, como se voltasse no tempo, assim, eu preciso de você, eu preciso desse momento. E aquele sentimento de que no começo do episódio chama a mãe, e a gente ficou, meu Deus do céu, vai ser catastrófico, vai ser horrível, vai ser a pior decisão. E você vai vendo o episódio, você nota que foi a melhor decisão não só para as duas se entenderem, para as duas se resolverem, para elas resolverem problemas que elas tinham, responderem questões que tinham ficado na cabeça de cada uma. E ao mesmo tempo, porque é mãe. Porque é uma mãe, é filha, a mãe entende o que a filha tá passando, ela vai saber ajudar em relação a isso. Sabe, e como ela esteve tão calma, como ela mostrou um lado que a gente não tinha visto. E que por isso foi tão bom, por isso foi tão positivo. Seja por ela estar melhorando ou não, seja por ela estar num dia bom ou não. Foi um momento onde a gente viu que ela ama a filha dela, onde a gente viu o amor da mãe pela sua filha. E que a gente viu o que a Sugar precisava ter. Então acho que por isso também foi muito bonito. Era o que a Sugar precisava, e principalmente nesse momento era o que ela mais precisava. E a mãe esteve ali pra entregar isso, sabe? E como o episódio ainda conseguiu ser tão engraçado, sabe? Como ele teve momentos tão, tipo, vergonha alheia e divertido e inesperado, mas exatamente porque a mãe da Jamie Lee Curtis é uma mãe que você não sabe o que esperar e isso torna tudo tão mais atraente. Cara, e aí chega no final do episódio e ainda aparece o Feck, tá ligado? Achei que ia chegar o Carme, achei que ia chegar... Não, chegou o Feck, o outro, e eles só sentaram ali. E aí a chave, mano, a chave da magia do episódio. Porque a Sugar tava toda preocupada e aí teve que pedir pra mãe, porque foi a única que sobrou, a mãe esteve ali, ajudou. E aí você fecha o episódio com aquela pessoa que era mais caótica, que você mais temeria, foi a pessoa que fez tudo certo. E aí chega no final do episódio e ela ouve o que ela merecia ouvir. Você vai ser uma ótima mãe, você vai conseguir. E ela fica, você... Mas assim, mano, você pode ser. Se você conseguiu o que você conseguiu aqui, neste momento, neste dia, neste episódio, você consegue em um outro dia, em outro momento, quando for necessário pedir a sua ajuda, você vai estar lá e a gente confia, sabe? Você ganhou a nossa confiança. Eu acho isso tão forte, tão poderoso e foi tão bem feito, sabe? Aí o Pete chegou no momento certo, aí aquele momento no final ali dela só vai embora, deixa o momento pro marido, porque era o que a filha tava precisando, ela sabe que o marido era o que a filha queria a todo momento ali, mas aí o filho sai, e aí a gente lembra daquele momento que eles tiveram no final da segunda temporada, eles de novo aqui, aí eu te amo, sabe? Um entende a relevância e a importância do outro e o quanto ambos são necessários pra Sugar como um todo. Ah, mano, foi lindo esse episódio, lindo. E sem contar que ele passou esse sentimento sobre legado, sobre a Sugar ser o legado da mãe, a Sugar com receio do legado que vai ser isso, o legado que vai ser a filha, sabe? De como ela não quer que a filha tenha a mesma experiência que ela teve e que a mãe veio da outra mãe. Então é sobre legado, é sobre ter uma criança agora que vai ser o seu legado e você é o legado de uma outra pessoa e o receio de não pegar os problemas da outra pessoa e de que você quer que dê tudo certo exatamente pra pessoa sair bem, né? E aí principalmente a mãe comentando ali como o Carme foi dificultoso, como o Michael foi dificultoso e aí como os filhos saíram com um parafuso a menos, sem querer ofender, amo os dois. E aí você conecta com o episódio anterior, que era sobre legado, que falou muito sobre legado e que foi muito redundante sobre o legado. E foi lindo.
o modo como o episódio anterior, ele basicamente focou em cada um dos personagens falando sobre o que eles querem deixar e ao mesmo tempo sobre, por exemplo, a Rita, né, que deixou ter um filho e como esse filho foi importante, aquele momento de sair aquilo, e aí você tem o final, a Sugar tendo isso. E, cara, depois eu me toquei, né, por exemplo, que todos os celulares estavam desligados e, tipo assim, o final do episódio foi exatamente todo mundo guardando o celular no armário, né? Tipo, caraca, mano, que detalhe safado. Tipo, eu não parei pra pensar nisso, sabe? De que realmente tava acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Seria um problema muito gigante um atrás do outro agora. Então foi muito bem calculado isso, essa ideia do acontecimento. Se bem que ali no episódio me deu a impressão de que, não, tava de dia, mas podia ser muito bem 5 da tarde, assim, faz sentido. Em relação ao episódio da Sugar, né? Que, enfim, aconteceu ali. Toda a cena com a mãe ali pareceu ser na mesma hora, não pareceu ter, tipo, um corte de momentos, assim, né? No máximo, a hora que ela tava ali no trânsito e depois... E talvez até um trânsito da galera voltando pra casa do trabalho, né? Porque se você pensar que a galera do The Bear abre o The Bear, tipo, mais pra noite, faz sentido, né? Tipo, pensando no horário, assim, mais ou menos. Enfim, era nisso que eu tava mais calculando, assim. Porque por mim não seria, não daria... Um não afetaria o outro, entendeu? Mentalmente. Mas, enfim. E aí, por exemplo, a Claire não atender também, ela é enfermeira. Imagina o caos de um hospital, né? E... De qualquer modo... se ter ali o episódio anterior trabalhando os personagens meio que refletindo sobre as suas situações, sabe? Eu achei isso muito interessante. Você ter ali o Carmy lembrando da Claire, o Rich lembrando de cada coisa que basicamente ele perdeu. Você ter ali a Sidney com uma proposta de emprego, ou seja, o emprego é o que ela pode ter no futuro, sabe? O emprego que vai render para ela um futuro bom, o legado que ela pode deixar para a família dela, ou para o futuro que ela vai construir. Então, o modo como isso está inserido no episódio, aí ela chega no trabalho, e aí o Marcos está vendo um livro sobre cozinheiros, e cozinheiros que o Carmy tirou foto, que representam um legado para ele, o legado que ele quer deixar, né, que seja diferenciado, mas inspirado nesse legado que existe aqui. E aí a Sidney meio que não leva aquilo tanto a sério, né? Obviamente porque ela ainda tá pensando sobre um outro assunto. E isso vai voltar no final do episódio, porque quando ela fala com o Carmy, é interessante porque... você tá precisando do prato de amanhã? Estou. Aí ela vai... Toda vez que ela fala um prato, o Carmy fala outro. Ou seja, eles não estão em sintonia, eles não estão conectados. Né? E aí, até onde isso vai? Será que vai pra frente mesmo? Será que não é melhor parar agora, quando as coisas já estão ficando um pouquinho claras? Então... Sabe, isso é muito interessante, porque já conecta com o episódio, até mesmo quando ela atende a ligação do pai, parece que ela tá pedindo por uma resposta, pedindo por um auxílio, e não tem ali. O Rich, mesma coisa, você vê que ele tá meio conflituoso, aí depois ele tem uma conversa ali com a Claire que fala sobre o bebê, fala sobre... eu não lembro agora qual que é a frase, mas ele cita uma frase que é do episódio dele lá, né, que é do episódio dos garfos. Agora não vou lembrar qual que é a frase, mas ele cita uma frase que ele aprendeu lá, né, não é sobre cada segundo vale a pena, cara, mas é sobre todo dia ser um novo dia relevante, um novo dia onde as coisas vão acontecer, onde as coisas podem mudar. Então é muito interessante porque ainda é sobre você, mesmo em um dia ruim, fazer o próximo dia ser diferente, ser um dia bom, né? Então esse aspecto é muito legal, muito bom do Rich, e aí você vê que depois ele se perde ali no diálogo, ou seja, ele não tá num dia bom dele, sabe? Mas não quer dizer que ele vai fazer um trabalho ruim, isso não quer dizer que ele vai deixar isso afetar ele. Você vê que quando ele fala aquilo, a Sidney corrige, ele fica de boa. Quando ele fala com a Sugar tranquiliza ele sorri, ele tenta se manter pra cima, ele tenta puxar pra ela agora o assunto. Então isso é muito legal, mostra muito a evolução do personagem ainda. E aí você tem aquele momento da conversa onde a Sidney responde, só quero viver uma quarta-feira, terminar uma quarta-feira. E aí o Carmy fala, né, que o legado que ele quer deixar é um ambiente calmo, porque... E aí é interessante, porque conecta com o episódio seguinte, porque a mãe fala que ele nasceu de uma forma muito, né, conflituosa, cheia de ansiedade, cheia de maluquice. E a vida dele pra ele é meio isso, é meio esse caos. Ele quer deixar uma coisa tranquila, ele quer deixar uma coisa em paz, ele quer saber que ele filtrou as coisas erradas, que ele conseguiu eliminar as coisas ruins e manter só as coisas boas. Então, você vê que é uma coisa que ele não tá falando só do restaurante, mas ele tá falando de si mesmo também. E aí, o Marcos já é uma resposta mais gente como a gente, né, por assim dizer, que é eu quero que as pessoas saibam que eu fiz certo, eu quero que as pessoas lembrem de mim como um cara divertido e não sei o quê, e aí é isso. E aí o Carmy olha e fala... Show, mano, baita legado, tá ligado? Porque é exatamente isso, cada legado ali que eles falam é um legado positivo, é um legado bom. Todos nós queremos deixar um bom legado, sabe? E aí como o episódio termina com a Sugar, que agora
tá vendo um legado, sabe? É muito esperto do episódio. Eu achei um episódio muito positivo, assim. É um episódio muito sobre cada um deles tentando se encontrar no momento de agora, sabe? Pô, beleza, estamos numa nova etapa, estamos abrindo um novo restaurante, mas o que isso significa pra gente? A gente tá em conluio com isso? A gente tá organizado com isso? Ou falta alguma coisa, falta alguma peça, falta mexer alguma coisa dentro da gente para que a gente esteja junto com o restaurante e faça o restaurante funcionar como um todo? E é normal também se encontrar num momento assim de dúvida, né, de questionamento em meio a tudo isso. Então, o modo como isso vem nesse episódio, sabe, próximo do final assim, vem de uma forma muito certeira, e gosto também de como conecta com o anterior, né? Como os episódios, de certo modo, eles vão se conectando aos pouquinhos, né? Da Tina do anterior ter sido o lance dos guardanapos, aí aqui tem uma hora que ela pega o guardanapo e dá um toque, então você sente que ela tá, né, sentindo o Mike ali, e aí você tem o final com a Sugar tendo filha, e chega no outro a Sugar, né? Ah, é verdade, vale muito destacar, mano, a cena daquele cara que não é um personagem que aparece muito, normalmente são cenas cômicas, e eu não lembro do nome dele, não me é lembrável assim, mas que ele tá conversando com o irmão ou o primo do Feck, eu não lembro quem que é aquele cara dentro da família, eu sei que ele é da família, que eles estão falando sobre vinhos, e aí o cara tá falando sobre, acho que ele era jogador, ele era muito magro e ele, acho que 2 vezes chegou a usar alguma coisa. Não ficou claro pra mim se era drogas ou se era suplemento, né? Suplemento de um jeito ruim, né? Esqueci o nome agora. E aí que ele foi pego, né? Analisaram o sangue dele e ele só usou 2 vezes e não fez diferença, não mudou a vida dele, mas atrapalhou ele pra continuar na vida que ele poderia ter tido. E aí é sobre legado também, é sobre uma história que ele poderia ter tido, sobre o que ele poderia ter deixado, e ele não pôde por causa de uma consequência, de uma estupidez, e aí agora ele tem que seguir com um outro rumo, sabe? Por um momento ele se sentiu perdido, não sabia o que fazer, até que ele encontrou este lugar. Então é interessante ver isso também, como o próprio The Bear, o restaurante em si, foi um restaurante de muito auxílio para as pessoas, seja para a Tina quanto para esse cara. E o próprio Rich, dependendo, né? Porque querendo ou não, o Rich, querendo ou não, começou como uma coisa, a partir do momento que o Mike morreu, o Carmen entrou, levou ele a seguir um processo que levou ele para um caminho que mudou a vida dele para sempre, que foi aquele episódio, né, dos garfos. Então é muito legal ver esse cara falando sobre isso, e aí ele conversa com o outro, e o outro cara fala, olha, eu fazia muitas apostas. E a gente viu esse momento das apostas lá no episódio dos peixes na segunda temporada, né? Aquele episódio é muito fundamental pra série, né? E aí você tem exatamente ele falando assim, pô, eu fazia muitas apostas e isso, né, deu pra ver o quanto que isso era ruim. Então foi assim que eu conheci você, que eu sabia de você e tal, mas ao mesmo tempo eu larguei isso porque eu quero deixar um bom legado. Então é muito interessante isso, sabe, como pessoas tomaram decisões que talvez frustraram elas, que levaram elas pra caminhos que não eram bons e que acabaram, de algum modo a vida se acertou, a vida se encaixou, porque é assim que a vida funciona, né. Então, pô, acho muito legal, acho muito bonito, acho, novamente, muito terapêutico, muito reflexivo, e é interessante como esses episódios simplesmente eles vêm e eles não surgem de uma forma que soa meio aleatória. Nossa, do nada vamos discutir sobre legado. Não, meio que se encaixa dentro da trama, dentro de tudo que a gente tá vendo, sabe? Se encaixa como um dia desses personagens. E acho que acaba funcionando bastante. E foram 2 bons episódios, obviamente o 8º foi melhor. O 8º, por mim, só tá atrás... Pô, até me deixa em dúvida, cara, porque como mexeu muito comigo, eu acho que eu colocaria à frente do da Tina. Mas o da Tina tem a conversa com o Mike. Então, eu tô muito conflituoso, mas por mim são os 2 grandes episódios da temporada, são o 6 e o 8. Achei eles excelentes, muito fundamentais, muito importantes. E, novamente, ansioso pra um episódio do Ibra, que venha na 4ª temporada aí, porque ele merece, e eu acho que ele faria valer muito a pena. Sabe, um episódio, sei lá, discutindo sobre a velhice, sobre o medo, daria muito. Então, não sei, né? Não vou criar expectativas, mas que seria legal seria, e se fizerem eu vou falar, falei que seria legal, entendeu? E eu acho que é um personagem que tem vários detalhes que dá pra ser trabalhado, né? Que foi aparecendo aqui, igual a Sugar. Então, enfim, é esperar pra ver, mas de qualquer modo, muito obrigado por terem patrocinado The Bear, por terem feito eu assistir The Bear aqui no canal. Eu acho que é uma série maravilhosa e que é muito valioso ter aqui no canal essa memória, esse legado, né, sobre a série como um todo, sobre as minhas opiniões e sobre ter esse sentimento para com cada episódio, mostra muito da força e do poder da série e ter isso gravado, né, sim, eu queria procurar outra palavra, mas enfim, ter isso no canal é muito legal, é muito positivo, eu agradeço muito por isso. Então, galera,
Deixe nos comentários o que vocês acham do episódio 8 e do episódio 7 da terceira temporada de The Bear. Se você é novo no canal, se você não é apoiador do canal, pense em apoiar o canal, o link vai estar na descrição e aí você poderá ver o react completo de cada um desses episódios. Se o episódio estiver adiantado, você poderá ver o episódio antes que ele lance no YouTube como um todo. E eu aguardo vocês aí em um outro vídeo deste canal. Fechou? Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Um beijo, um queijo, valeu. E até semana que vem com o final da terceira temporada. Baby, I love it the way that and not the song. Não era essa música, mas beleza.